tambores do Egito ressoavam na noite. Os escravos hebreus gemiam sob o peso das suas cargas. O chicote do capataz caía sem misericórdia, mas no meio da opressão, uma criança flutuava nas águas do Nilo, alheia ao seu destino. Esta criança tornar-se-ia no libertador do seu povo. É a história da escravidão e da redenção, de um Deus que desafiou um império, de um homem chamado para guiar o seu povo, de uma nação forjada no deserto e de uma promessa que transcenderia gerações. Os deuses do Egito não puderam detê-lo, os mares não puderam impedi-lo, os exércitos não puderam vencê-lo, porque quando Deus decide libertar o seu povo, nada pode detê-lo. O povo de Deus não será escravizado. Como é que um escravo desafiou um faraó? Como é que um mar se abriu ao meio? Como é que uma nação caminhou 40 anos no deserto e sobreviveu? Este não é apenas um relato antigo. É um aviso, uma mensagem e uma revelação para todos os tempos. Deixa ir o meu povo. Passaram os anos, e o povo de Israel cresceu no Egito. O que uma vez foi um refúgio nos tempos de José, filho de Jacó, também conhecido como Israel, transformou-se numa prisão de opressão. Um novo faraó levantou-se. Um que não conhecia José. Um que olhou com temor para os hebreus e disse: São demasiados. São fortes. Se estourar uma guerra, poderiam unir-se aos nossos inimigos e escapar das nossas mãos. Assim, o Egito tomou uma decisão: transformar Israel em escravos. Os filhos de Jacó, os descendentes de Abraão, o povo da promessa, agora eram prisioneiros do Egito. Mas quanto mais os oprimiam, mais eles cresciam, e o medo do faraó aumentava. Se continuarem a multiplicar-se, não poderemos controlá-los. Acabem com eles. Então, um novo édito foi proclamado, um que encheu de horror cada lar hebreu. Todo menino hebreu que nascer será lançado ao Nilo. E apenas as meninas viverão. Mas no meio do luto e da dor, numa humilde casa da tribo de Levi, nasceu um menino destinado a mudar a história, que mais tarde receberia o nome de Moisés. Não posso permitir que o matem. Devo escondê-lo, mesmo que me custe a vida. Durante 3 meses, a sua mãe escondeu o menino. Cada choro, cada ruído, era um risco de morte. Mas chegou o dia em que não pôde escondê-lo por mais tempo. Então, tomou uma decisão. Preparou um cesto, cobriu-o com betume e colocou o seu filho dentro. Foi então que Miriam, a irmã de Moisés, com um sussurro perguntou: Mãe, o que vais fazer? Querida filha, vou colocar a sua vida nas mãos de Deus. O cesto flutuou sobre as águas do Nilo, entre juncos, entre crocodilos, entre as mesmas águas onde outras crianças hebreias haviam perecido. Mas este menino não foi tocado pela morte, porque Deus tinha um propósito para ele. E então, a filha do faraó desceu ao rio e viu o cesto a flutuar entre os juncos. Quando o abriu, o menino chorou.
e o seu coração foi tocado. Este é um menino hebreu, mas vou criá-lo como meu. Assim, o menino destinado a libertar Israel foi criado no palácio do Egito. Recebeu educação real. Foi treinado como príncipe. Mas no seu coração, não era um egípcio, era um hebreu. E um dia, descobriria isso da maneira mais dolorosa. Moisés cresceu na casa do faraó. Viveu entre o ouro e a grandeza. Foi educado na ciência dos egípcios. Aprendeu a arte da guerra. Mas embora o seu corpo vestisse como um príncipe, a sua alma pertencia a outro povo. O destino chamava-o. E o dia do seu despertar chegou da maneira mais dolorosa. Um dia, Moisés decidiu visitar o seu povo, os hebreus. Caminhava entre os escravos hebreus. As suas mãos estavam calejadas, os seus rostos cobertos de suor e lágrimas. E então, ele viu um capataz egípcio açoitando brutalmente um escravo hebreu. Uma e outra vez, sem piedade. Moisés sentiu a ira arder dentro dele. Aproximei-me. Não havia mais ninguém. Não havia testemunhas. O capataz continuava a bater nele. Uma e outra vez. E então, ajaúbe-se. Moisés levantou a sua mão e o egípcio caiu morto. Houve um breve silêncio. O escravo hebreu fugiu. Mas Moisés sabia o que tinha feito. Moisés sabia que a sua vida mudaria para sempre. Cobriu o cadáver com areia e fugiu. Mas no dia seguinte, quando Moisés tentou acalmar uma briga entre dois hebreus, um deles olhou para ele com desprezo e disse: Quem te colocou como juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? O medo apoderou-se de Moisés. A notícia espalhara-se. E quando chegou aos ouvidos do faraó, o rei ordenou a sua morte. Moisés correu. Correu do palácio onde crescera. Correu do povo que devia libertar. Correu sem rumo, até chegar às terras de Midian. E ali, a sua vida mudou. Em Midian, Moisés encontrou refúgio. Os anos passaram. Casou-se com Zípora, filha de Jetro, sacerdote daquela terra. E durante 40 anos tornou-se pastor de ovelhas. A vida do Egito ficou para trás. A missão da sua juventude perdeu-se na areia do deserto. Mas Deus não se tinha esquecido de Moisés, porque um dia, no monte de Deus, o fogo chamou-o. Era um dia como qualquer outro. Guiava as ovelhas pela encosta do Monte Horebe, quando a vi, uma sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Moisés aproximou-se e, de repente, o fogo falou: Moisés, Moisés, Eis-me aqui. não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Moisés caiu de joelhos e cobriu o seu rosto, porque entendeu quem lhe falava. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés tremia, mas Deus ainda não tinha terminado de falar. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor. E desci para os libertar e levá-los a uma terra que mana leite e mel. Por isso, envio-te ao faraó. Tu tirarás o meu povo do Egito. Moisés levantou o olhar. O fogo ardia. A voz continuava a ressoar na sua mente. Mas no seu coração, o medo paralisava-o. Senhor, quem sou eu para ir ao faraó? Quem sou eu para tirar Israel? Eu estarei contigo. E esta será a prova. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servir-me-eis neste monte. Mas, se me perguntarem qual é o teu nome, que lhes direi? Eu sou o que sou.
Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Moisés caiu de joelhos. Ele, que tinha fugido do Egito. Ele, que tinha deixado tudo para trás. Ele, que não tinha poder nem exército. Agora tinha uma missão impossível, mas também tinha uma promessa. Deus iria com ele, e o Egito conheceria o poder do Deus de Israel. Moisés desceu do Monte Horebe. O fogo ainda ardia na sua mente. O eco da voz divina ainda ressoava no seu coração. Mas a missão que Deus lhe tinha dado parecia impossível. Ele era apenas um pastor. Não era um líder, não era um orador, não era um guerreiro. E agora, devia enfrentar o rei mais poderoso da terra. Senhor, não sou homem de palavras, nunca fui. Sou pesado de boca e de língua. Quem fez a boca do homem? Quem dá a fala ao mudo, a vista ao cego? Não sou eu, o Senhor. Vai, eu estarei contigo e te ensinarei o que hás de dizer. Senhor, envia outro. O silêncio fez-se na montanha, mas a voz de Deus não mudou. Arão, teu irmão, falará por ti. Toma este cajado na tua mão, porque com ele farás sinais. Assim, Moisés deixou o deserto e regressou ao Egito. Aquele que tinha fugido como um fugitivo, agora voltava como um enviado de Deus. Juntamente com Arão, apresentou-se perante os anciãos de Israel e contou-lhes tudo o que Deus lhe tinha dito. Os anciãos creram, inclinaram-se e adoraram, porque sabiam que Deus não os tinha esquecido. Moisés e Arão entraram no palácio do faraó. Os olhos do rei brilhavam com soberba. Os pilares do seu trono eram de ouro e marfim. O Egito era o império mais poderoso da terra. E estes dois homens eram nada perante ele. Mas Moisés levantou o seu cajado e falou com autoridade. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. O salão ficou em silêncio e depois o faraó riu. Quem é esse Senhor para que eu obedeça à sua voz? Não conheço o teu Deus, nem deixarei ir Israel. O faraó olhou para os seus capatazes. Se tem tempo para falar de liberdade, é porque não trabalham o suficiente. A partir de hoje, não lhes daremos mais palha para fazer tijolos, que a recolham eles mesmos, mas continuem a produzir a mesma quantidade, e se não o fizerem, que sejam castigados. E assim, a carga de Israel tornou-se ainda mais pesada. Os capatazes hebreus foram açoitados. O povo desesperou-se e começaram a murmurar contra Moisés. Prometeste-nos liberdade, e agora o nosso sofrimento é maior. Senhor, por que permitiste isto? Desde que falei com o faraó, a sua maldade aumentou, e tu ainda não libertaste o teu povo. Agora verás o que farei ao faraó. Com mão forte, obrigá-lo-ei a deixar ir o meu povo. Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Com braço estendido, os tirarei do Egito. E o Egito saberá que eu sou o Senhor. Deus deu a Moisés sinais e prodígios, e Moisés voltou ao palácio do faraó. Mas desta vez, não vinha sozinho. Vinha com o poder do Deus de Israel. E Moisés voltou ao palácio do faraó. Mas desta vez, não vinha sozinho. Vinha com o poder do Deus de Israel. Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo. O faraó cruzou os braços, impaciente. Arão, lança o teu cajado. Arão lançou o seu cajado ao chão, e o cajado transformou-se numa serpente. Os conselheiros do faraó assustaram-se, mas o faraó não se perturbou. O faraó olhou para os seus magos e feiticeiros. É só isso que o vosso Deus pode fazer?
Os magos do Egito também lançaram os seus cajados, e estes transformaram-se em serpentes. Mas então, a serpente de Arão devorou as outras. Os sacerdotes egípcios tremeram, mas o faraó endureceu o seu coração. Isto não passa de um truque barato. A minha resposta continua a mesma. Não deixarei ir Israel. E assim, o juízo de Deus caiu sobre o Egito. O Egito desafiou Deus. O faraó endureceu o seu coração. Recusou-se a ouvir. Recusou-se a inclinar-se. Mas agora, Deus falaria com juízo, não com palavras, mas com sinais. Sinais que o Egito nunca esqueceria. Primeira praga. Moisés e Arão pararam à margem do Nilo, o rio da vida, o orgulho do Egito. Mas agora seria a sua ruína. Assim, diz o Senhor, deixa ir o meu povo, senão a água do Nilo transformar-se-á em sangue. Arão levantou o seu cajado, golpeou a água, e o rio tingiu-se de vermelho. Os peixes flutuaram mortos. O mau cheiro espalhou-se por toda a terra. Os egípcios tentaram tirar água, mas cada fonte, cada poço, cada riacho transformou-se em sangue. Isto não me impressiona. Os meus magos podem fazer o mesmo. E o faraó endureceu o seu coração e recusou-se a deixar ir Israel. Segunda praga. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão, e farei com que as rãs cubram a terra. Arão ergueu o seu cajado, e dos rios, dos lagos, das águas, surgiram rãs em enxames, cobriam os palácios, entravam nas casas, saltavam para as camas, metiam-se na comida. O Egito inteiro transformou-se num pântano de caos. Então, o faraó cedeu. Rogai ao vosso Deus, para que tire as rãs, e deixarei ir o vosso povo. Moisés orou, e as rãs morreram. O mau cheiro da morte encheu o Egito. Mas quando o faraó viu que a praga cessou, endureceu o seu coração, e não deixou ir Israel. Terceira praga. Então, o Senhor disse a Moisés: Estende o teu cajado, e o pó da terra transformar-se-á em piolhos. Arão golpeou a terra com o seu cajado, e o pó levantou-se como uma nuvem escura. Quando se dissipou, milhões de piolhos cobriam a terra. Homens e animais contorciam-se de desconforto. Os sacerdotes egípcios tentaram replicar a praga, mas falharam. Foi então que um mago egípcio disse com temor: Este não é um truque. Este é o dedo de Deus. Mas o faraó não escutou, e o Egito pagou o preço. Quarta praga. Então veio uma nuvem escura, um zumbido ensurdecedor. Moscas negras encheram o ar. Milhares, milhões, entravam nos olhos, entravam na boca. A pestilência invadiu a terra. Mas em Gósen, onde habitavam os filhos de Israel, não havia uma única mosca. Então, o faraó, desesperado, disse a Moisés: Ide e adorai o vosso Deus, mas dentro do Egito. Não, devemos ir ao deserto. A resposta de Faraó foi: Então ide, mas não muito longe. Moisés orou, e as moscas desapareceram. Mas o faraó mudou de ideia e endureceu o seu coração novamente. Quinta praga. O Senhor disse: Fore o Egito com uma praga no seu gado, mas o gado de Israel não será tocado. E, no dia seguinte, o gado egípcio caiu morto. Bois, ovelhas, cavalos. Mas na terra de Gósen, nenhum animal morreu. O faraó olhou para o desastre,
mas não deixou ir Israel, porque o seu coração continuava endurecido. Sexta praga. Moisés e Arão tomaram cinzas do forno e espalharam-nas no ar. E as cinzas transformaram-se em úlceras sobre os egípcios. Chagas dolorosas cobriram os seus corpos. Os magos do Egito não conseguiam sequer ficar de pé diante de Moisés. Mas o faraó não se dobrou. Sétima praga. Moisés levantou o seu cajado e o céu escureceu. O vento rugiu e então caiu. Granizo e fogo misturados. Tempestades que esmagaram os campos. Árvores foram arrancadas pela raiz. Homens e animais morreram. O Egito nunca tinha visto algo assim. Então, o faraó disse com medo: Eu pequei contra o Senhor. Rogai para que esta tempestade cesse, e eu deixar-vos-ei ir. Moisés orou, e o granizo cessou. Mas mais uma vez, o faraó endureceu o seu coração. Oitava praga. Os céus escureceram, mas não por nuvens, e sim por gafanhotos. Exércitos de insetos devoraram tudo o que restava. Os egípcios olhavam com horror, enquanto o solo desaparecia sob um manto de destruição. O faraó, desesperado, disse: Eu pequei, rogai por mim, e eu deixar-vos-ei ir. Moisés orou, e o vento levou os gafanhotos, mas o faraó não cumpriu a sua palavra. Nona praga. Moisés estendeu a sua mão, e o Egito foi envolto em trevas. 3 dias de escuridão total. O sol não brilhou, o fogo não ardeu. Mas em Gósen, os filhos de Israel tinham luz. O faraó, com voz quebrada, disse: Ide, mas deixai o vosso gado. Não, levaremos tudo. Vai-te da minha presença. Se tornares a ver-me, morrerás. Assim será. Não tornarei a ver o teu rosto. 10ª e última praga. A última noite chegou. A morte aproximava-se, e o Egito inteiro choraria. O Egito estava de joelhos. As pragas tinham destruído a terra. Os campos estavam arrasados. Os animais mortos. O povo mergulhado no desespero. Mas ainda restava um juízo final. A noite mais escura do Egito estava prestes a chegar. Deus falou a Moisés: Trarei uma última praga sobre o Egito, e depois dela, o faraó deixar-vos a ir. À meia-noite, passarei por toda a terra do Egito, e morrerá todo o primogênito, desde o filho do faraó até ao filho da escrava. Mas em Israel farei distinção. A primeira Páscoa. Deus deu instruções ao seu povo. Aquela noite seria a primeira Páscoa. Moisés exclamou: Cada família tomou um cordeiro sem defeito. Sacrificamo-lo, e com o seu sangue marcamos as ombreiras das nossas portas, porque o juízo viria, mas o sangue proteger-nos-ia. Os hebreus comeram apressadamente, com sandálias nos pés e cajado na mão, prontos para partir, prontos para o chamado da liberdade. A noite caiu, e na escuridão, o anjo da morte desceu. Então, aconteceu. À meia-noite, o Egito acordou com gritos de horror. O primogênito do faraó, morto. O primogênito do escravo, morto. O primogênito do gado, morto. Não havia casa no Egito onde não houvesse um morto. O choro elevou-se até aos céus. O juízo de Deus tinha caído. O faraó, com voz quebrada, quase num sussurro, disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, ide e servi o vosso Deus. Como dissestes, levai o vosso gado, levai tudo o que tendes, mas ide e abençoai-me também. Assim,
Depois de 430 anos no Egito, os filhos de Israel foram libertados. As cadeias da escravidão foram quebradas, porque Deus tinha ouvido o seu clamor, e o Egito nunca mais seria o mesmo. A última noite no Egito tinha chegado. O povo de Israel, que antes era um povo de escravos, marchava como uma nação livre. Homens, mulheres, crianças, desde os mais jovens até aos mais velhos, desde os mais fortes até aos mais fracos. Carregavam consigo as suas posses, o seu gado, e o ouro e a prata que os egípcios lhes tinham dado. Porque o Egito queria que se fossem. O Egito queria esquecê-los. O Egito temia o Deus de Israel, mas ainda não estava terminado. O juízo tinha caído, mas a batalha final ainda não tinha sido travada. Deus não os deixou caminhar sozinhos. De dia, uma coluna de nuvem guiava-os no caminho. De noite, uma coluna de fogo iluminava o seu caminho. Moisés ia à frente. A promessa de Deus esperava-os, mas o inimigo ainda não tinha terminado com eles. Segui-os, alcançai-os, trazei-os de volta. Então, o faraó reuniu o seu exército. 600 carros escolhidos, milhares de soldados, os cavaleiros mais temidos do Egito. E com a ira a arder no seu coração, saiu em perseguição de Israel. Israel marchava, as crianças riam, os anciãos sorriam, mas de repente, os gritos de terror começaram. Desde a última fila, levantou-se o clamor. Israel estava encurralado. À sua frente, o Mar Vermelho. Atrás deles, o exército do faraó. A liberdade parecia uma miragem. O deserto não tinha saída. Então os israelitas disseram com desespero: Moisés, trouxeste-nos aqui para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O medo nublava os seus corações. O pânico apoderava-se das suas mentes. Mas Moisés não tremeu, porque Moisés sabia algo que eles não sabiam. Não temam, ficai firmes e vede a salvação do Senhor. Porque os egípcios que vedes hoje, nunca mais os voltareis a ver. O Senhor lutará por vós, e vós permanecei em silêncio. Deus falou a Moisés: Levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem a seco. Moisés levantou o seu cajado, e o vento soprou, forte, violento, poderoso. As águas abriram-se em dois. À direita, um muro de água. À esquerda, outro muro de água. E no meio, o caminho da liberdade. Israel olhou para o milagre com espanto. E um a um, começaram a caminhar. O chão estava seco. O mar domado pelo poder de Deus. As crianças corriam. Os anciãos avançavam com lágrimas nos olhos. A glória de Deus cobria-os. Mas os egípcios não tinham terminado. Siga-os, alcance-os, traga-o de volta. Os carros egípcios entraram no mar. As rodas começaram a atolar-se. Os cavalos tropeçavam. O pânico espalhou-se entre os soldados. Os soldados egípcios disseram com terror: O Senhor luta por Israel. Fujamos. Mas era tarde demais. Deus falou a Moisés: Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios. Estendi a minha mão, o vento mudou, as águas rugiram e o mar voltou ao seu lugar. O exército mais poderoso do mundo foi tragado pelo mar. Os carros desapareceram. Os cavaleiros foram arrastados pelas ondas. O faraó viu o seu poder afundar-se diante dos seus olhos. E o povo de Israel pôs-se de pé na margem. Os inimigos que tinham temido
eram apenas cadáveres a flutuar na água. Os israelitas olharam para a obra de Deus e nesse momento acreditaram e levantaram a voz em louvor. Cantarei ao Senhor, porque se engrandeceu, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu canto. Ele foi a minha salvação. E as mulheres dançaram, e os anciãos choraram de alegria, porque naquele dia Israel deixou de ser escravo. Naquele dia, o Egito foi derrotado. Naquele dia, Deus glorificou-se perante todas as nações. Israel atravessou o mar. O Egito ficou para trás. Mas a liberdade não era apenas sair da escravidão. Deus não os tinha tirado do Egito apenas para serem livres. Tirou-os para serem o seu povo. Mas antes de entrarem na terra prometida, tinham de receber a sua lei. E no Monte Sinai, Deus chamá-los-ia para uma aliança eterna. 3 meses depois de saírem do Egito, Israel chegou ao deserto do Sinai. O povo acampou ao pé do monte, e Deus falou a Moisés. Sobe a mim, Moisés, e diz estas palavras aos filhos de Israel. Vós vistes o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias. Se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu tesouro especial, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Desci e reuni o povo. Disse-lhes tudo o que o Senhor tinha falado. E, com uma só voz, responderam: Faremos tudo o que o Senhor disse. Ao 3º dia, o Monte Sinai estremeceu. Um trovão rasgou o céu. Os relâmpagos brilharam. Uma nuvem densa desceu sobre a montanha. E o som de uma trombeta celestial ressoou no ar. Israel tremeu. Os anciãos caíram de joelhos. As crianças esconderam-se nos braços das suas mães, porque o Senhor tinha descido em fogo. O fumo cobriu a montanha, e a voz de Deus ouviu-se como um estrondo que abalou a terra. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem te curvarás diante dela. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de descanso, para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não darás falso testemunho. Não cobiçarás o que é do teu próximo. O povo ouviu a voz de Deus. Os seus corações tremiam, e com medo afastaram-se do monte. Mas então, os israelitas disseram com temor: Moisés, fala tu com Deus e diz-nos o que ele diz. Mas que Deus não nos fale diretamente, ou morreremos. Não temas. Deus viu para te testar, para que o medo esteja em ti e não peques. Assim, Deus deu a sua lei a Israel, uma aliança sagrada, uma aliança que os faria o seu povo santo. Mas o coração do povo não estava preparado para a obediência. E, enquanto Moisés estava no monte, Israel cairia na sua primeira grande prova. Moisés subiu ao monte durante 40 dias e 40 noites. Deus entregou-lhe as tábuas da lei, escritas com o seu próprio dedo. Mas, no acampamento, o povo perdeu a fé. Alguns israelitas murmuravam: Moisés desapareceu. Quem nos guiará agora? Arão respondeu-lhes inseguro: O que quereis que eu faça? Faz-nos um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a Moisés. Arão recolheu o ouro do povo e fundiu um bezerro de ouro. Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou do Egito. Israel desenfreado. Dançaram, festa, inclinaram-se diante do bezerro. Mas na montanha,
Deus viu tudo. Desce, Moisés. O teu povo pecou. Desviaram-se do caminho. Deixa-me destruí-los. E farei de ti uma grande nação. Não temais. Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja em vós e não pequeis. Deus ouviu a intercessão de Moisés. Mas o pecado de Israel não ficaria sem castigo. Moisés desceu do monte, e o que viu encheu o seu coração de ira. O povo dançava em volta do ídolo. Inclinaram-se diante do bezerro. Tinham esquecido o seu Deus. Senhor, se os destruíres, as nações dirão que os tiraste para os matar no deserto. Perdoa-os, não os destruas. Moisés levantou as tábuas da lei e partiu-as em pedaços ao pé do monte. Depois, pegou no bezerro de ouro, queimou-o no fogo, moê-lo até o reduzir a pó, e espalhou-o na água, fazendo com que o povo a bebesse. Quem está com o Senhor, venha a mim. Os filhos de Levi reuniram-se com Moisés, e o juízo de Deus caiu sobre os idólatras. Naquele dia, 3.000 homens morreram, e o coração do povo foi quebrantado. Moisés subiu novamente ao monte e, mais uma vez, suplicou pelo seu povo. Senhor, se achei graça aos teus olhos, deixa-me ver a tua glória. Farei passar toda a minha bondade diante de ti, mas o meu rosto não poderás ver, porque nenhum homem pode ver-me e viver. E Deus renovou a sua aliança, entregou a Moisés novas tábuas da lei, e a sua glória desceu sobre o monte. Desde aquele dia, Israel já não era apenas um grupo de escravos libertos. Era uma nação santa, um povo separado para Deus, mas a sua jornada ainda não tinha terminado, porque antes de entrarem na Terra Prometida, teriam de passar pela maior prova das suas vidas. Israel tinha recebido a lei. Tinham visto o Monte Sinai coberto de fogo. Tinham ouvido a voz do Deus vivo. Mas Deus não os chamou apenas para lhes dar mandamentos. Ele queria habitar no meio deles. E, por isso, ordenou a construção da sua morada na terra. Deus falou a Moisés: Diz aos filhos de Israel que me façam um santuário, para que eu habite no meio deles. Tudo farás, conforme o modelo que te mostrarei: ouro, prata e bronze, linho fino e púrpura, madeira de acácia e pedras preciosas, porque a minha glória encherá este lugar. Moisés reuniu o povo, e os filhos de Israel trouxeram as suas ofertas. Os artesãos foram cheios de sabedoria. As cortinas foram tecidas. A arca foi construída. O candelabro foi lavrado. O altar foi santificado. E quando o tabernáculo ficou terminado, Deus desceu sobre ele. Uma nuvem cobriu o tabernáculo. E a glória do Senhor encheu o santuário, tão forte que nem mesmo Moisés podia entrar. De dia, a nuvem cobria o acampamento. De noite, o fogo brilhava no meio de Israel. E quando a nuvem se levantava, o povo sabia que devia marchar. Deus os guiava. Deus ia com eles. Mas embora Deus estivesse no meio do seu povo, o coração de Israel continuava rebelde. E a verdadeira prova estava prestes a começar. O povo marchou desde o Sinai. A terra prometida não estava longe, mas o caminho até lá seria uma prova, porque embora Deus tivesse tirado Israel do Egito, o Egito ainda estava dentro deles. E, muito em breve, a sua incredulidade traria juízo sobre eles. Mal tinham avançado no deserto, quando alguns israelitas começaram a murmurar: Não temos água.
Moisés trouxe-nos aqui para morrermos de sede? Moisés clamou a Deus, e Deus fez brotar água da rocha. Mas pouco depois... Não temos comida. No Egito tínhamos pão e carne. E Deus enviou maná do céu. Cada manhã, o pão cobria o chão como o orvalho. E cada noite, Deus enviava codornizes para os alimentar. Mas o povo continuava insatisfeito. Continuavam a murmurar. Continuavam a rebelar-se. Até que chegou o dia em que a sua incredulidade os condenou. Israel chegou aos limites da terra prometida. Estavam a um passo de entrar, a um passo de receber o que Deus lhes tinha prometido. Moisés enviou 12 espias para reconhecer a terra. Os espias percorreram Canaã durante 40 dias. E, quando regressaram, trouxeram consigo o fruto da terra, mas também trouxeram medo. O primeiro espião disse com temor: A terra é boa, mas os que habitam lá são gigantes, cidades fortificadas, muralhas impossíveis de derrubar. Não conseguiremos tomá-la. Seremos devorados. O povo ouviu, e o medo encheu os seus corações. E naquela mesma noite, Israel rebelou-se contra Deus. Voltemos para o Egito. Não entraremos nesta terra. Foi então que Josué e Calebe disseram: Não tenhais medo. Se o Senhor se agradar de nós, dar-nos-á esta terra. Não vos rebeleis contra ele. Mas o povo quis apedrejá-los, e naquele momento, Deus desceu em glória. Até quando este povo me desprezará? Viram a minha glória, viram os meus sinais, e ainda assim não creem em mim. Por isso vos digo, não entrareis na terra. As vossas gerações perecerão no deserto, e os vossos filhos entrarão na terra. Mas vós vagueareis no deserto durante 40 anos. Moisés caiu de joelhos. O povo chorou com desespero. Mas o juízo já tinha sido pronunciado. Eles nunca entrariam na terra prometida. Mas a rebelião ainda não tinha terminado. No deserto, um homem chamado Coré levantou-se contra Moisés. Coré e 250 homens desafiaram a sua liderança. Coré disse com arrogância: Moisés, quem te colocou sobre nós? Todos somos santos, porque te exaltas sobre o povo do Senhor. Moisés prostrou-se com o rosto em terra, e Deus falou com juízo: Amanhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence. No dia seguinte, Coré e os seus seguidores pararam diante do tabernáculo. O povo rodeou-os, e Moisés falou: Se estes homens morrerem como qualquer outro, o Senhor não me enviou. Mas, se a terra se abrir e os engolir vivos, então sabereis que provocaram a ira de Deus. E naquele instante, a terra abriu-se. O solo partiu-se em dois. Coré e os seus seguidores foram engolidos vivos, e o povo fugiu com terror. Naquele dia, Israel aprendeu que Deus não tolera a rebelião. Os anos passaram, 40 anos no total. Israel tinha vagueado pelo deserto. Uma geração morreu e outra cresceu sob a orientação de Deus, que o sustentou em todo o momento. A escravidão no Egito era agora apenas uma memória. O povo estava às portas da terra prometida. Mas antes de atravessar o Jordão, ainda não estavam prontos. Moisés tinha um último ensinamento para o seu povo. O povo de Israel reuniu-se. Milhares e milhares congregaram-se diante de Moisés. Os seus rostos estavam cheios de expectativa. Os seus corações batiam com antecipação. E então, Moisés falou: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. O Senhor é um só.
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão sobre o teu coração. As ensinarás aos teus filhos. Delas falarás em tua casa, ao deitares-te e ao levantares-te. As atarás na tua mão. Serão como frontais entre os teus olhos, porque o Senhor é o teu Deus. E o povo ouvia em silêncio, porque Moisés não apenas lhes falava, ele os advertia. Quando entrardes na terra, não vos esqueçais do Senhor. Não vos inclineis perante os deuses de Canaã. Não vos afasteis da aliança, porque, se vos esquecerdes do Senhor, se vos rebelardes contra a sua lei, a maldição virá sobre vós. Mas, se guardardes os seus mandamentos, sereis abençoados entre todas as nações. Habitareis em casas que não construístes, colhereis vinhas que não plantastes, e o Senhor lutará por vós, porque Ele é o vosso Deus, e vós sois o seu povo. Moisés olhou para o povo, os rostos das crianças, os olhos dos anciãos, os corações dos jovens, e soube que o seu tempo tinha terminado, porque Deus lhe dissera: Não atravessarás o Jordão, não entrarás na terra. Sobe ao Monte Nebo, vê a terra de longe, mas não entrarás nela. Moisés tinha guiado Israel durante 40 anos. Tinha visto o poder de Deus. Tinha falado com ele face a face. Mas agora, tinha de entregar a liderança a outro. Deus escolheu um novo líder, um que levaria Israel à batalha, um que conquistaria a terra prometida. Seu nome era Josué. Moisés chamou Josué diante do povo e, com a sua mão sobre ele, disse: Esforça-te e sê corajoso, porque tu levarás Israel à terra prometida. O Senhor irá à tua frente, Ele não te deixará, Ele não te desamparará. Não temas, nem desanimes. Josué inclinou a cabeça. O povo olhava em silêncio. Israel tinha um novo líder, mas Moisés tinha de subir a montanha para nunca mais regressar. Moisés caminhou sozinho. Subiu ao Monte Nebo. O vento soprava no cume. De lá, viu a terra prometida, o Jordão, os campos de Jericó, as colinas de Canaã, a terra que Deus tinha jurado a Abraão. Moisés viu-a, mas não a atravessou, porque a sua jornada tinha terminado. Moisés respirou fundo. O seu olhar perdeu-se no horizonte. E então, Deus chamou-o para casa, na solidão da montanha, na presença do Altíssimo. Moisés fechou os olhos, e ali, no alto do Monte Nebo, Moisés morreu. Não houve funeral, não houve lamento, porque o próprio Deus o sepultou num vale desconhecido. E, até ao dia de hoje, ninguém sabe onde está a sua tumba. Israel chorou por Moisés durante 30 dias. Lamentaram, mas então Josué levantou-se, pegou na sua espada, olhou para a terra prometida. E Deus falou-lhe: O meu servo Moisés morreu. Agora levanta-te e atravessa o Jordão, porque a terra que prometi aos vossos pais, agora vou-la darei. Esforça-te e sê corajoso, porque assim como estive com Moisés, estarei contigo. Assim terminou a vida de Moisés. Ele não entrou na terra, mas deixou um legado eterno, porque a lei que Deus lhe deu continuou viva, e o seu nome nunca foi esquecido, porque nunca mais se levantou um profeta em Israel como Moisés, a quem Deus conheceu face a face. Se chegou até aqui, quero agradecer-lhe sinceramente
por se juntar a nós nesta incrível viagem pelo livro do Êxodo. Este projeto tem sido um enorme desafio. Meses de esforço, dedicação e recursos foram investidos pela nossa equipa para dar vida a esta história da forma mais épica e fiel possível. Mas cada segundo valeu a pena. Porque esta não é apenas a história de Moisés, é a história do povo de Deus. É a história de fé, libertação e redenção que nos continua a falar hoje. Agora, precisamos do seu apoio. Se este filme te edificou e te fez refletir, pedimos que o partilhes. Dê um like, deixe o seu comentário e subscreva o canal. Porque isto não termina aqui. A história de Israel continua. E muito em breve lançaremos o filme de Josué, a continuação desta história, onde veremos a conquista da terra prometida, a queda dos muros de Jericó e o cumprimento da promessa de Deus. Não pode perder. E antes de ir, dentro de alguns segundos, vão aparecer no ecrã 2 vídeos recomendados especialmente para si. Se quiseres conhecer mais sobre uma das histórias mais impactantes da Bíblia, temos um filme sobre Esther, onde exploramos a sua coragem, fé e o destino do seu povo segundo as Escrituras. E, se gostaste deste filme, tenho a certeza de que também vais gostar da história de Daniel, um homem que desafiou impérios e viu visões sobre o fim dos tempos. Ambos são altamente recomendados. Por isso, escolhe um e continua a descobrir conosco os mistérios da Palavra de Deus. Vemo-nos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Amém.